ficam, mas como você pode fazer isso? E ao mesmo tempo, gente, tá morrendo gente na favela todo dia, tá morrendo criança na favela por questão de bala que sai da arma de policial. E o cara não dá um pio no Twitter. O cara que, né, já tentou relativizar a morte da Marielle, já fez piada da morte da Marielle. Toda vez que se cita a morte da Marielle, aí vem com essa de tipo, nossa, mas e as outras pessoas que morrem? Tantas pessoas, como se a morte da Marielle fosse uma morte normal. Pessoas que, de alguma forma, desejaram a morte da presidenta Dilma Rousseff também num dado momento. Não tem como, é impossível. Aqui a gente não trata o Bolsonaro como um político normal. O Coronga nunca vai tratar o Bolsonaro como um político normal. A gente pode até discutir aqui, como já discutimos em outros episódios, de se a gente fizer esse movimento, talvez a reação dele seja maior, pensar estrategicamente com relação aos órgãos de defesa que a gente tem da democracia e saber o momento certo de afastar isso que colocaram aí, né, esse câncer que o nosso país acabou desenvolvendo. Agora, outra coisa é tratar o Bolsonaro como um político normal que faz cagada e que só um liberal idiota, safado, é muito pior. Ah, morre, diabo! Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! E hoje a gente precisa falar da Big Tech, a gigantesca empresa chamada Facebook, né? Porque a gigante das redes sociais afirmou nessa quarta-feira, dia 8, que removeu 73 contas falsas ligadas a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, sendo que essas contas promoviam a propagação de ódios e ataques políticos. Finalmente o Facebook fez alguma coisa, finalmente. Foram removidas 35 contas do Facebook e 38 do Instagram que, segundo a empresa, atuaram para manipular o uso da plataforma antes e durante o mandato de Jair Bolsonaro. E essa manipulação consistia em atividades como a criação de pessoas fictícias que se passavam por repórteres. Olha o absurdo, né? Os dados que constam das investigações da plataforma foram analisados por pesquisadores americanos que apontam para pelo menos 5 funcionários e ex-funcionários dos gabinetes bolsonaristas. O Facebook e o Instagram identificaram páginas e contas com conteúdos de ataques a adversários políticos feitos pelo Tércio Arnaldo Tomás, já falado aqui no Coronga, de 31 anos de idade, que é o assessor especial da Presidência da República e que faz parte do Gabinete do Ódio. E esse grupo era tutelado pelo, obviamente, assim, que sempre falamos e sempre esteve mais claro do que o sol, vereador licenciado Carlos Bolsonaro, hoje do Partido Republicanos do Rio de Janeiro, que é responsável por toda a estratégia digital do bolsonarismo, né? Inclusive, ele tem o único objetivo do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é manter viva essa militância digital que foi responsável por levar o Bolsonaro à presidência, né? Os pesquisadores americanos encontraram também ligações da rede com um dos assessores do Carlos Bolsonaro. Além da página Bolsonaro Opressor 2.0, que tem mais de 1 milhão de pessoas no Facebook, foi identificada a conta Bolsonaro News, também sobre a administração do Tércio, com 492 mil seguidores e mais de 11 mil publicações. E aí, de acordo com o estudo, muitas dessas postagens feitas pelo Tércio foram publicadas durante o horário comercial, ou seja, o assessor do presidente, dentro do Planalto, fazia postagens dentro dessas contas do Instagram e do Facebook, né? E as investigações encontraram ligações a outras pessoas associadas ao PSL, né, o partido, então, que era do presidente, agora, enfim, ainda tem um núcleo, tem uma divisão, né, o PSL está rachado, mas tem um núcleo muito forte bolsonarista, e algum dos funcionários nos gabinetes dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, Anderson Moraes e Alana Passos, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro. Os conteúdos dessas redes eram sempre publicavam notícias e eventos da extrema-direita, e de acordo com o próprio Facebook, incluíam política e eleições, memes mentirosos, críticas à oposição política com mentiras e ataques de cunho pessoal, organizações de mídia e jornalistas simpáticos à causa deles, e recentemente, né, por conta da pandemia, desinformações sobre o coronavírus.
E o New York Times publicou nessa quarta-feira também um artigo em relação a uma nova auditoria de que o Facebook, né, pode estar dirigindo as pessoas que utilizam as suas redes para as câmaras de eco autorreforçadoras do extremismo, essas palavras que foram utilizadas. O Facebook está sofrendo ataques pesados há muito tempo, desde a explosão daquele caso Cambridge Analytica, né, que a gente falou diversas vezes assim, ao longo desse podcast. E existe, inclusive, aquele documentário que a gente sempre sugere aqui, chamado Privacidade Hackeada, que conta bem como as redes sociais estão manipulando a política, né, e o poder essa era digital. E grupos de direitos civis e governamentais, principalmente da União Europeia, têm lutado há anos para mudanças reais nessa empresa, no Facebook, que é a empresa de mídia social mais poderosa do mundo. O Facebook e as outras redes, Instagram e WhatsApp, ajudaram a propagar informações erradas no mundo inteiro sobre coronavírus, eleições, repressão política e também incitaram a violência real, segundo esses auditores independentes. E os críticos há muito tempo alertam sobre a disseminação de informações erradas do presidente Donald Trump na plataforma, né, onde grupos de ódio, como de supremacistas brancos, a nova KKK, também encontraram um lar acolhedor, assim, existem grupos dessas pessoas nas redes do Mark Zuckerberg. E o Zuckerberg sempre optou e sempre deu pronunciamentos públicos falando que ele prefere permitir que as postagens sejam falem o que quiserem, mesmo que espalhem fanatismos e mentiras em nome da liberdade de expressão, né? E agora uma auditoria completa e condenatória da empresa, com 2 anos de elaboração e solicitada pelo próprio Facebook, confirma todos esses medos que vêm sido discutidos há anos, né? E aí, eu vou ler só um trecho aqui de um rascunho de pré-publicação do relatório desses auditores, que foi obtido pelo The New York Times, e abre aspas. A cada sinal de sucesso da empresa, os auditores ficavam mais esperançosos de que o Facebook desenvolvesse um plano de ação mais coerente e positivo que demonstrasse, em palavras e ações, o compromisso da empresa com os direitos civis. Infelizmente, em nossa opinião, a abordagem do Facebook aos direitos civis permanece muito reativa e fragmentada. Muitos na comunidade de direitos civis ficaram desanimados, frustrados e irritados após anos de envolvimento, onde imploraram à empresa que fizesse mais para promover a igualdade e combater a discriminação, além de proteger a liberdade de expressão. Eles escreveram que é irritante, essa é a palavra que eles utilizaram, a posição do Zuckerberg no chamado discurso político que pode permanecer no site, mesmo que seja comprovadamente falso, né, enganoso e perigoso. O aviso do Trump, por exemplo, né, aos manifestantes em maio, de que quando o saque começa, o tiroteio começa... There's looting, people get shot and they die. And if you look at what happened last night and the night before, you see that. It's very common. Só pode ser interpretado como uma ameaça. E aí os auditores escreveram depois disso. Depois que a empresa deixou publicamente o posto de saque e tiro, né, o Facebook, mais de 5 anúncios políticos e de mercadorias foram exibidos no Facebook, enviando a mesma mensagem perigosa de que saqueadores e terroristas antifascistas podem ou deveriam ser baleados por cidadãos armados. Então, o algoritmo, ele vê uma postagem dessa do Trump e fica propagando mais mensagens semelhantes para as pessoas que recebem e entram em contato com aquele tipo de mensagem, né? Os auditores não acreditam que o Facebook esteja suficientemente sintonizado com essa profunda preocupação que a gente tem hoje em dia sobre como as redes estão afetando a política, né? Essa polarização e qual maneira que esses algoritmos estão sendo utilizados para alimentar inadvertidamente esse conteúdo extremo e polarizador. Lembrando que o Zuckerberg disse, e isso precisa ficar claro, que ele deixa esses posts violentos para proteger somente a liberdade de expressão, e o Twitter já faz uma coisa diferente, que é colocar um aviso quando ele percebe esses posts, né? O Zuckerberg não está permitindo a liberdade de expressão, ele está privilegiando ela, né? Porque isso significa que os políticos poderosos não precisam cumprir com as mesmas regras que todos, né, que a sociedade. A gente está criando uma hierarquia de discurso que privilegia certas vozes em detrimento de vozes menos poderosas. A gente ficar permitindo que as pessoas escrevam o que elas bem entenderem, políticos, com esse sistema de robôs massificados, de ficar soltando coisa e cada vez mais ficar aparecendo e ninguém fazer nada,
Onde isso vai levar o mundo, gente? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, ouvintes, né? E além de tudo, os auditores verificaram que o discurso anti-muçulmano está crescendo cada vez mais na plataforma, que o Facebook direcionava os usuários a posts cada vez mais perigosos, divulgando, por exemplo, supremacismo branco, e alegaram que a empresa não estudou ou ainda reconheceu, eles nem reconheceram publicamente as formas particulares de manifestação anti-muçulmana, de supremacismo branco, de racismo, que estão acontecendo na sua plataforma. Além de tudo isso, ele levanta a preocupação sobre a possibilidade do próprio site, né, do próprio Facebook, estar se tornando uma espécie de um mecanismo de radicalização, né? E aí a sugestão deles é que o Facebook precisa fazer tudo que tiver ao alcance deles para impedir que as ferramentas e os algoritmos direcionem as pessoas para essa câmara de extremismo, né? De que cada vez a pessoa vai se nichando para um tipo de pensamento e vai ficando cada vez mais voltada a pensar naquele nicho de mentiras, né? O Zuckerberg está ignorando como o direito à liberdade de expressão funciona. Na verdade, ele não está nem ignorando, né? Eu acho que ele entende isso fundamentalmente, ele sabe muito bem qual o papel da empresa dele no mundo, e ele está manipulando isso a seu favor, né? Hoje em dia, as empresas de tecnologia, de informação, são um poder à parte, assim, é uma coisa além de países, né? A guerra hoje, o controle de poder está sendo lutado por formas que há 15 anos atrás a gente não imaginava, né? Essa guerra digital, essa guerra de informação que está levando as pessoas a mudarem rapidamente, né? A forma como os seres humanos lidam uns com os outros, né? Como a gente vai conversar sobre uma carta importantíssima daqui a pouco. Eu só, agora com esse final, me veio à cabeça essa semana, eu vi no Twitter. No Twitter não, eu vi no Instagram do meu parceiro de imprensa, o Oswaldo Luiz, da IPTV. Oswaldinho é uma voz muito conhecida dentro do Grupo Globo, apresentador dos quadros de esportes aqui de Campinas, narrador também. E ele botou uma foto no Insta dele de um jogo de futebol em 1918. E vocês sabem que em 1918 o mundo acabou tendo de enfrentar a tal da gripe espanhola, né? E no caso, as pessoas também eram obrigadas a usar máscaras. E aí ele postou uma foto de pessoas no estádio, homens elegantérrimos, né, com chapéu e tal, roupa social, de máscaras, sentados na arquibancada. E aí ele até coloca, né, o mundo era bem diferente em todos os aspectos em que se possa pensar, mas a necessidade do uso de máscara era respeitada. A questão vejam só, em 1918 as pessoas tinham muito menos acesso à informação. Muito menos acesso à informação. Elas eram muito mais desinformadas no sentido de não ter acesso à informação rápida. Mas elas eram melhores informadas porque elas não eram desinformadas pela própria manipulação da informação. Com relação a passar de fato a verdade, elas confiavam muito mais numa questão de, você precisa usar a máscara porque senão você vai aumentar o seu risco de contágio. Hoje em dia, eles usaram, como a questão da informação ficou ainda mais fácil, o que poderia ter ajudado o mundo, eles usam a informação para desinformar, a falsa informação para desinformar. Então, assim, como você pode pensar num mundo onde você tem acesso à informação da tela do seu celular, da onde você quiser, você consegue saber o que está acontecendo na Colômbia agora, se quiser você consegue saber o que está acontecendo no Zaire, você consegue saber o que está acontecendo em qualquer lugar, você consegue ter acesso à informação do seu celular. São tantas e tantas informações são jogadas em você que você se confunde. Então, como que um cara em 1918 sabia que o uso da máscara era muito mais importante do que o cara em 2020, que é muito melhor informado e consegue brigar com quem pede para ele usar a máscara? Você pode, por favor, senhor, se proteger de ficar infectado? E o cara acha ruim. Todo mundo de máscara. Meu amigo, eu vim aqui, eu tenho uma avó de 83 anos, está na minha casa. Você te deu a máscara, usa a Então, máscara, seu bem pro comigo, nosso. Por que o senhor não compra o seu produto e vai porque embora? você tá me incomodando. Você tá incomodando a mim e a todo mundo aqui. Porque se você estiver doente, você vai contaminar as pessoas que aqui estão. Você não tem consciência. Você não tem consciência da coletividade.
com ela. Você é egoísta, você só pensa em você. Eu só vim Você pegar um está produto. errado.